Deus. Hoje eu quero falar sobre as bênçãos de dois irmãos, Jacó e Esaú. Certo? Qual dos dois você quer ser? Jacó ou Esaú? Sabemos que eram gêmeos. Não eram gêmeos idênticos, porque um deles era muito peludo, era Esaú, e o outro era chinês. Era Jacó. Não tinha pelo e gostava de cozinhar. Certo? Ele era chinês. Eu sei que era judeu, só estou brincando. Este programa está em Israel toda noite, então eu sei que os dois eram judeus. Glória a Deus. Mas o fato é que o que fazia os dois serem diferentes também é porque um tinha saído primeiro. E um deles saiu primeiro. É lógico, um deles tinha que sair primeiro quando nasceu. Esaú foi o primeiro. E depois o seu irmão saiu logo atrás, que neste caso foi Jacó, que agarrou o calcanhar de Esaú quando ele saiu. Então, o seu nome ficou sendo Jacó ou suplantador, enganador, em outras palavras. E então, o seu irmão Esaú saiu primeiro e ficou com o direito das bênçãos da primogenitura. E quando o tempo passou, ficou muito evidente que Jacó desejava muito a primogenitura. Ele desejava isso, mas não podia tê-la. E o seu irmão Esaú também desprezou a bênção da primogenitura. Porque um dia ele voltou da sua caça, ele não tinha pego nada, estava com fome, cansado, e ele viu seu irmão e viu que ele estava em hebraico, diz que ele estava cozinhando lentilhas vermelhas, é isso que está no hebraico, ok? E naquele momento, o seu irmão Esaú, ele fez um jogo de palavras no hebraico, dizendo, porque Esaú quer dizer vermelho. Ele disse, dá o vermelho para o vermelho. E Jacó disse, eu não vou te dar absolutamente nada até que você me conceda a primogenitura. Me dá o direito à bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura é uma porção dobrada, vou mostrar isso mais tarde, é uma porção dobrada, certo? Recebi o dobro de todos os irmãos, e a unção da primogenitura também incluía a unção do sacerdote, para ajudar na adoração e também toda a família. Rei, quando você fala, os demônios fogem. Amém. Montanhas se movem. Ok? E profeta, você abre a boca para falar o que é profético. Você fala coisas do futuro para os seus filhos. Amém? Esta era a bênção da primogenitura. E Jacó desejava muito essa bênção. Ele queria essa bênção. Mais tarde vamos falar em detalhes sobre esta bênção para você. Mas Esaú a desprezou e disse, olha, para que essa bênção se eu estou morrendo agora? E eu falo para vocês, que não comer por um tempo não mata. Eu te prometo. Certo? Parece que vamos morrer quando estamos com fome. Ok? E Esaú estava assim, para que essa bênção se eu vou morrer? Não ia morrer de passar um pouco de fome? Ele comeu aquela comida e vendeu a sua primogenitura para o irmão. Então não se esqueça disso, ele vendeu o seu direito. O tempo chegou para o idoso Isaque agora dar a bênção para os seus filhos. Você conhece a história, eu não vou falar dos detalhes, como a mãe gostava mais do filho mais novo, Jacó, e o pai Isaque já estava velho e não conseguia ver direito. Ela colocou então a pele de bode sobre o seu filho mais novo para que ele pudesse parecer com Esaú. E Isaque não sabia que não era Esaú, mas era Jacó que estava ali. Agora vamos dar uma olhadinha nesse texto. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te, beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. E olha isso. Ele quis beijar o seu filho. Neste momento, quando a bênção ia ser dada, o filho dele, Esaú, ou melhor, Jacó, já era de idade madura já. E o seu pai quis beijá-lo. Amém? E chegou-se e beijou, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou, diga abençoou. Eu quero que você saiba agora que essas palavras que saíram da boca do seu pai, Isaque, são de bênçãos. Mais tarde, quando você vê sobre Esaú, não era bênção, porque não tem nenhuma palavra que procede àquela declaração com a palavra bênção. Não faz nenhuma menção ali da palavra bênção. Mas aqui, fala abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Escute bem agora, porque agora a bênção começa. Assim, te dê Deus. Olha, toda bênção, a melhor bênção, quantos querem a melhor bênção que Deus tem? Você não é o tipo de crente que se satisfaz. Ah, eu quero uma bênção como qualquer crente, de qualquer igreja e de qualquer cidade. Ah, para mim qualquer coisa vale, está tudo bem. Ou você é um glutão espiritual. Eu quero a melhor bênção e nada menos. Amém? Você é um glutão espiritual, você é como Jacó, você quer a bênção da primogenitura. Quantos querem isso? Bem, você vai ouvir a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura é algo que Deus dá para você.
Não é você conquistando com seus esforços. Te dê Deus. Se Deus dá para você, ninguém pode tirar de você. Se Deus dá para você, nem o diabo, nem diácono pode tirar de você. Se Deus der para você, você entendeu? Tudo na minha vida eu quero que seja uma dádiva de Deus. Eu quero que a minha saúde seja de Deus. Eu quero que o meu casamento seja presente de Deus. Eu quero que Deus me dê todas as coisas. Como eu já disse, algumas coisas que você conquista pelos seus esforços são coisas que Deus também deseja te dar. Ele quer dar para você. O problema é que, se você tenta conquistar pelos seus esforços, vão passar alguns anos, um tempo vai passar. Você pode perder muita coisa no processo, sem mencionar o tempo que passa. Mas se Deus dá para você, certo? Rapidamente você pode receber. Amém? Até a saúde. Se você tem que fazer exercício o tempo todo, fazer dieta o tempo todo, certo? É um caminho, mas com muita tortura, certo? Você vai chegar a um lugar de ser fit, mas talvez não vai ser saudável. A saúde vem de Deus. Que Deus dê para você. Que Deus dê para você. As suas bênçãos, suas dádivas, amém? É a bênção da primogenitura. Te dê Deus. O nome de Deus foi invocado aqui. Mais tarde você vai ver que para Esaú, certo? Quando ele abençoa Esaú, mais ou menos, não a bênção da primogenitura, mas as outras, não há nem menção de Deus. O nome Deus não aparece, ok? E aqui, na bênção para Jacó, a bênção da primogenitura, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Ah, você não ficou alegre? Olha bem. Que corporações e companhias te sirvam. Que os bancos se encurvem a ti. Eu tenho que falar a linguagem deste século, certo? Ser senhor de teus irmãos. Foi isso que o Senhor falou, sabe? Na época daquela cultura. Ser senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Olha, e você vai ver que esta bênção foi a bênção que Deus falou para Abraão. Ele está passando, certo? Agora para o neto, Jacó. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. E se você olhar para a nação de Israel, você vai ver isso. A maldição pode ser verbal ou escrita. A bênção pode ser verbal ou escrita. Deus diz: quem se levantar contra ti, me levanto contra eles. E quem te abençoar, eu os abençoarei. Então essa bênção é nossa hoje. Está me ouvindo? Se você olhar para todo império, para todo reino que se levantou contra Israel, os sírios já eram. Os romanos conquistaram Israel na época de Cristo. Os romanos já eram. Olha, eles não são perfeitos. Deus não te ama porque você é perfeito, mas porque a graça de Deus está sobre você. Você está ouvindo? E olha bem, essa bênção agora é nossa, ok? Aqueles que, de forma verbal ou por escrito, se levantam contra você, Deus se levanta contra eles. E quem te abençoa, Deus abençoa. É algo perigoso ser contra você. Mas não se exalte, ok? Por isso Jesus disse: abençoe os que te amaldiçoarem. Não, ele não falou para abençoar quem te abençoa. Quem disse isso? Jesus disse. Ah, igreja, eu tenho que ensinar o sermão da bem-aventurança todo de novo. Não, ele não falou isso. Alguém gritou: te abençoa. Abençoar quem? Te abençoa. Não, não. Jesus disse: se você abençoa quem te abençoa, como você vai mostrar que é especial? Até os ímpios fazem isso, certo? Se você ama quem te ama, como você é especial? Jesus disse: abençoa quem te amaldiçoa. Sabe por quê? Tem repercussão para aqueles que te amaldiçoam. Amém? Então a bênção está sobre você, irmão. Vire para alguém e diga: ele está falando de mim. A bênção está sobre você. Eu disse: a bênção está sobre você. Amém? Ok, escute isso agora. Glória a Deus. Olha, esta é a bênção de Deus via Isaac para o seu filho Jacó. E ele estava na sua ignorância pensando que estava abençoando Esaú. E mais tarde, quando você vê Esaú chegando ali, Isaac, o pai, disse: tenho abençoado teu irmão, e ele foi abençoado, e eu não posso reverter isso. Você sabia que a bênção de Deus sobre você não pode ser revertida? Nem mesmo por você. Nenhuma ação sua pode reverter a bênção de Deus na sua vida. A sua bênção é irreversível. Diga para alguém agora: a minha bênção é irreversível.
Você quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. É irreversível. E a Bíblia nos mostra, mais tarde então, o seu irmão chegou, verso 30. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, estamos pulando para o verso 34. O pai tinha acabado de falar, eu o abençoei, e ele foi abençoado, eu não posso revogar isso. E quando Esaú chegou ali, ele veio tarde, e Jacó já tinha ido embora, já tinha saído dali. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou, com grande e muito amargo brado, isso foi muito amargo, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Isso nos mostra que foi algo muito emocional e muito alto. Abençoa-me! Há um clamor no coração de cada criança. Abençoa-me, pai. Abençoa-me, mamãe. E sabe, até quando crescem, já estão com 50, 60 anos, o clamor ainda está ali. Sabe, pais, vocês têm poder na boca que aquela gangue, os seus amigos e seus colegas não têm. Os amigos podem até falar, você é legal, você é muito bacana, mas não tem o mesmo efeito quando um pai diz, eu tenho orgulho de você. Fico tão feliz que você é parte dessa família. Você é tão precioso para mim. Você é meu favorito. E não há nada melhor do que essa declaração até mesmo para um homem adulto. Eu ouvi de um homem uma certa vez que tinha um pai que não era muito de expressar emoções, mas o pai falou para alguém de como ele admirava muito o seu filho. Ele nunca ouviu isso da boca do próprio pai. Como ele tinha orgulho dele, ele ouviu de uma outra pessoa. E ele chorou muito porque o seu pai nunca falou isso para ele. Mas aquilo fez algo na sua vida. Algo foi liberado, porque ele soube que o seu pai tinha orgulho dele. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o pai disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Antes dele fazer um milagre. Amém, igreja? Não importa a idade, estão clamando, dizendo, abençoa-me! Abba, abençoa-me! Foi o clamor de Esaú. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é seu nome justamente Jacó? E o nome Jacó quer dizer o quê? Suplantador. Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. Não se esqueça que ele tinha vendido a primogenitura. O vermelho. Queria o vermelho. Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção. Ele disse ao pai, pai, não tem nenhuma bênção sobrando. Não tem nenhuma reservada em algum lugar. E o pai procurou na sacola de bênçãos. Mas entenda, a melhor já tinha sido dada. Eu disse, a melhor já tinha sido dada. E ele encontrou algo e tirou, mas não tem a palavra bênção aqui. Olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti. Aqui ele não estava abençoando Esaú. Me desculpa, ele vai abençoar, mas preste atenção aqui. O tenho posto por Senhor sobre ti, todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho, tens uma só bênção. Meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz Esaú, e agora o pai o abençoa. Verso 39, não tem a palavra bênção ali, ou seja, podemos chamar de bênção, mas não era bênção. Certo? Era uma sobra. E olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque. Perceba que diz aqui que Isaque o abençoou. Como no caso de Jacó, o pai o abençoou. Cheirou suas vestes e o abençoou, dizendo, Deus te deu o orvalho dos campos. Aqui não tem a palavra bênção. Certo? O seu pai disse então, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás. Uau! E ao teu irmão servirás, acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha isso. Não diz, Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra. Como no caso de Jacó, mas diz, a tua habitação será nas gorduras da terra. Qual é a diferença? A tua habitação será nas gorduras da terra? Você tem que saber algo, ok? Quando você lê isso, em uma outra versão que você tem por aí, diz, a tua habitação será longe da terra, ou das gorduras da terra. Os rabinos hoje estão divididos sobre como este verso deve ser interpretado. Um grupo diz, e eles concordam que essa versão está dizendo o seguinte, que a tua habitação deve ser longe das gorduras da terra, mas um outro grupo de rabinos diz que longe não está lá, ou seja, a tua habitação, como lemos, será assim. Essa versão então fala isso, e outras traduções também. E eu quero que você saiba que até os eruditos estão divididos nisso, e eu creio, certo, baseado em fatos históricos também, que a habitação será nas gorduras e não longe delas. Mas é isso mesmo. Uma coisa é você morar ali, mas não ter posse.
Deus deu a Jacó. Mas Esaú habita ali. E, baseado em fatos históricos, a história de Esaú, que depois mergiu com a de Ismael, até os dias de hoje, e as gorduras da terra é o petróleo sob seus pés. E, olha, eles habitam lá. Não habitam longe das gorduras da terra, mas habitam nas gorduras da terra. Ok? Você entendeu? Mas é de Jacó. Deus deu para Jacó. Deus disse: Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra. Olha, qual é o melhor? Você viver numa casa de alguém, de aluguel, ou ser o dono? Ser o dono. É lógico que você já sabe disso, certo? Nem precisa perguntar. Então aqui existe esse fato. Olha bem, Jacó morava lá, habitava onde estavam as gorduras da terra, mas eu devia falar Esaú, mas Jacó é o dono. Você entendeu? Pela espada viverá. Sabe o que é isso? Hoje, vivemos em uma sociedade de concorrência. Muita competição. É o mundo de hoje. Parece que usam até a espada, querendo cortar a competição. Corta aqui, corta ali. Vivendo pela espada. Espada fala de batalha, fala de lutas, disputas, processos, contraprocessos. Pela espada viverás. Que vida triste. Mas a bênção para Jacó, Deus te dê. O orvalho do céu não fala de espada. Ele só tinha que receber porque Deus o dava. Quando Deus te dá, você não compete. Eu disse, não tem concorrência. Deus não tem que te abençoar. Olha, escute isso bem. Deus não tem que abençoar aquele que custe algo para o outro. Ele é um grande Deus. Deus não tira do A para dar para B. E tira do C para dar para o A. Este é o comércio humano. Deus é rico. Deus é grande. Quanto mais ele dá, mais ele tem. Ele não fica pobre, na verdade. Você pode dizer, ele é inesgotável, especialmente quando dá. Olha isso agora. Vamos voltar para a bênção de Jacó. A bênção da primogenitura, a melhor, é o que você quer, não é? Perceba, os orvalhos do céu vêm primeiro. E depois as gorduras da terra. A prioridade é céu, depois terra. Olha a bênção de Esaú. A bênção que sobrou. Habitarás nas gorduras, terra vem primeiro, e depois o orvalho dos céus, segundo. Ou seja, Deus quer te dar as gorduras da terra, igreja. Não é como se você segue a Deus, você desiste das gorduras da terra. Deus não disse isso. Ele disse, eu quero que você tenha o orvalho do céu primeiro. O céu tem que vir primeiro, depois a terra. As pessoas colocam terra primeiro e depois os céus. Essa é a bênção que sobrou. Você quer viver do que sobra? Ou você quer a primogenitura? As mais ricas bênçãos. Então vamos ver outra vez a bênção de Jacó. Olha isso. Te dê Deus o orvalho dos céus. O que é o orvalho dos céus? E as gorduras da terra. E a abundância de trigo e mosto. O que é abundância de trigo e mosto? Bem, pastor Prince não sabe que a terra de Israel é famosa por, bem cedo de manhã, certo? O orvalho estar na grama. E também as gorduras da terra. E eles também são famosos pelo grão, o trigo e a cevada. E também o vinho. Bem, escute. Olha. Se essas bênçãos são naturais, não precisa da bênção da primogenitura. Só tem que ser um fazendeiro. Porque sempre quando acordar, não importa se você é descendência de Abraão ou não, mesmo sendo cananeu, jebuseu, amonita, seja o que for, você está na terra de Canaã e acorda de manhã e tem orvalho na grama. Você acorda e ali tem uma videira, tem uma plantação de trigo. Obviamente não está falando do natural, porque se está falando do natural, todo mundo lá tem, na terra de Canaã. Todos acordam com orvalho. Obviamente está falando de verdades espirituais. E é por isso que devemos desejá-las. Essas bênçãos são especiais. Essas são as bênçãos da primogenitura. Ok? Você está pronto? Vamos ver. O que é o orvalho dos céus? O que é o orvalho dos céus? O orvalho é figura do quê? Vamos ver Provérbios 19, que diz assim: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Olha, o rei, o favor de Jesus, é como orvalho sobre a relva. Como orvalho sobre a relva.
Amém? Deus te dê o orvalho dos céus, quer dizer que Deus te dê o favor dos céus. Amém? Que Deus te conceda o favor dos céus. Eu li anos atrás que, como o rugido do leão jovem, a indignação do rei, e a Bíblia diz que Satanás anda ao redor rugindo como leão. O que isso quer dizer? Ele te faz pensar que o rei está irado contigo. A ira do rei é como o rugido do leão. E Satanás anda ao redor rugindo como leão para te fazer sentir que Jesus está te condenando. Jesus está te acusando. Jesus encontrou pecado em você. E por isso Jesus está muito irado com você. Quando você ouve uma mensagem, ou lê um livro, ou fala com alguém e você sai com a impressão de que o rei está irado contigo, você acabou de ser enganado pelo diabo. Ok? Ele imita a ira do rei. Hoje o rei, escute, não está mais irado com você. Deus estava irado antes, mas toda a sua ira foi derramada na cruz, judicialmente no corpo de Cristo. Ok? Hoje temos a sua benevolência, o seu favor é como orvalho sobre a relva. Então, orvalho é uma figura do favor. Que Deus te deu o orvalho dos céus. É a primeira bênção. O orvalho do céu seja sobre a sua vida. Eu quero te dizer que apesar das suas falhas, seja talvez um problema físico, você não é tão bonito quanto o seu amigo, ou alguém que você acha que é bonito, ou você tem um problema nos seus estudos porque você não terminou a sua educação, ou você não tem talentos, você não tem qualificações, mas deixe-me falar isso, o que Deus está falando para você é isso, você não precisa disso, Deus te dá o favor dos céus. Tem pessoas que você olha e, é verdade, muitos são aqui dessa igreja. E falo com alegria. As pessoas perguntam, quem é você que acabou de fazer este grande negócio? Que companhia é essa? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Tem alguma coisa especial nessa pessoa? E o mundo não tem nenhum tipo de resposta para isso. É chamado orvalho dos céus. O favor dos céus. O que você precisa, igreja, é que o céu te favoreça. E os anjos vão trabalhar por você. E se os céus se fecharem, quem é que vai te ajudar? Deus não pode te ajudar, nem milhares de pessoas vão te ajudar. Amém? Nenhum banco vai te ajudar. Você precisa do orvalho de Deus na sua vida. Que Deus te dê o orvalho do céu, igreja. Eu disse que Deus te dê o orvalho do céu, o favor do céu. Amém? E as gorduras, vamos ler isso? E as gorduras da terra, Deus dá o orvalho do céu. Espera aí, vou falar sobre orvalho. Sabia que Gideão, quando o Senhor apareceu para ele e disse, salve, varão valoroso, ele disse, onde está aquele Deus de milagres, sabe? Ele se escondia do inimigo, os midianitas. E a Bíblia diz que ele falou para Deus, se tu me chamaste, me dê um sinal. Certo? E Deus perguntou, qual sinal? Ele disse, amanhã eu vou colocar um pedaço de lã no solo, sobre a relva. E quando eu acordar, faça que tudo ao redor, a relva por ali, esteja completamente seca. Mas que a lã esteja molhada com orvalho. Ok? No dia seguinte, ele acordou e a relva em volta da lã estava completamente seca. Ele pegou a lã e estava molhada. De forma tal que ele apertou e a Bíblia diz que saiu muita água por causa do orvalho ali. Ele disse, Senhor, posso pedir mais um? E ele disse, o que é? Amanhã, Senhor. Amanhã, se tu me chamaste amanhã, certo? Agora eu quero o oposto, que a lã esteja completamente seca e que toda a grama ao redor esteja completamente molhada. E no dia seguinte, aconteceu assim. A lã estava completamente seca. Olha, ele não percebia que ele estava dando uma ilustração do evangelho. Porque Jesus Cristo é a lã, o Cordeiro de Deus. Certo? Ele é a lã, o Cordeiro de Deus. Quando ele veio, o mundo estava seco. Seco nos relacionamentos, seco na saúde, seco na mente, nas emoções, seco no homem espiritual. Todos secos. Espíritos imundos andam por lugares secos, a Bíblia diz. Jesus era o único cheio de orvalho. Amém? E ele veio fazendo o bem, curando todos que estavam secos. Para que ele liberasse todo o orvalho sobre nós. Na cruz, o julgamento de Deus caiu sobre Jesus. E aquele que tinha o orvalho ficou seco, para que todos nós sejamos cheios de orvalho. Aleluia! Assim o orvalho vem sobre nós, amém? Glória a Deus! Aleluia! Diga para alguém, eu tenho o orvalho do céu e você? Se fizer uma busca da palavra orvalho, você vai ver que tem essa frase, o orvalho da juventude. O orvalho traz juventude. O orvalho te torna jovem.
Amém? Próxima bênção. Deus te dê abundância de trigo e mosto. Abundância de trigo e mosto, olha, não é natural. Olha, ele não está falando da terra, a sua posição geográfica ou de um tipo de grão material, essa coisa assim. Não, não, não. Porque para isso é só ser um fazendeiro. Não precisa da primogenitura. Certo? Então o que é abundância de trigo e de mosto? Trigo faz o quê? Pão. Mosto, pão e vinho. O que isso fala para nós hoje? Qual a verdade espiritual escondida aqui? Santa Ceia. Uau, quem te ensinou isso? Eu amo essa igreja. Olha, eu falo para vocês, vocês são incríveis. Como se obtém o pão? Você o arranca do pé ou do trigo e aí já é pão? Não, tem que esmagá-lo, tem que socá-lo, tem que jogar no ar, pega e dá uma volta, golpeia, amassa, depois aperta, joga de novo, aperta e coloca no forno. Você vê a cruz? Por isso ele foi açoitado. Por isso ele foi moído. E pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Custou um alto preço. A Bíblia diz, se você discernir o corpo de Cristo, como ele foi açoitado, moído, você recebe cura para o corpo. E como faz o vinho? Você pega simplesmente a uva? Você morde a uva e sai vinho? Não. O que se faz? Você tem que amassar a uva, tem que pisar nela, tem que dançar sobre ela. Sabe, você tem que... Ninguém dançava assim naquela época, ok? Eles eram israelitas, mas eles dançavam, ok? Quando eles pisavam as uvas, foi o que aconteceu com Jesus. Pisaram nele, bateram nele, para que dele saísse vinho para nós. Seu sangue estava no corpo inteiro. De fato, ele foi um espetáculo sangrento na cruz. Foi coberto com seu sangue. E Jesus disse: este é o meu corpo. Na noite em que foi traído, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Durante toda a vida do homem, a hora mais importante de ouvir as suas palavras é no final. Se ele institui algo, se ele fala de algo, tudo o que ele faz é porque é muito importante. E eu te digo uma coisa, é tão importante que quando ele ressuscitou dos mortos, ele tomou Santa Ceia. Lembra na casa dos discípulos de Emaús, Cleopas e sua esposa Maria? Ele foi para a casa deles e participou da Santa Ceia com eles. Foi no mesmo dia que ele ressuscitou dos mortos, de manhã. É como se Jesus nem pudesse esperar. Vou participar da Santa Ceia com os discípulos. Eu estava meditando sobre isso de novo na semana passada e o Senhor disse para mim, não esqueça, eles não o conheceram. Foi Deus quem fez isso. Eles não puderam reconhecer Jesus porque Deus quis assim. Olha isso, no momento em que comeram pão, seus olhos se abriram. E o Senhor falou para mim o seguinte, filho, nem mesmo pode cegar aqueles que tomam Santa Ceia dignamente. A Santa Ceia é tão poderosa que ninguém pode segurar quem a toma. Porque o corpo dele foi dado para te dar saúde. E o sangue, sabedoria, vida, perdão. Amém? Você entendeu? Ok, pastor, onde está o óleo da unção? Obrigado por perguntar. Te dê Deus o orvalho dos céus e as gorduras da terra. Olha para alguém e diga, gorduras da terra. Alguém diz, pastor Prince, eu sou muito abençoado, então não está falando desse tipo, certo? O que é gordura da terra? O que é a gordura da terra? A palavra em hebraico aqui é mishman. Mishman, diga mishman. Quando você vê um M na frente de uma palavra, como maser, aser, faz daquilo um substantivo. E mishman um substantivo, certo? Gordura. Mas vamos ver no hebraico, mishman se escreve assim, mem, da direita para a esquerda, shin, mem de novo, nun, o nun longo, mishman. Mishman, se tirar a primeira letra, o mem, fica shemem, azeite de oliva. É a gordura do azeite de oliva. Então, Deus escondeu na melhor bênção, na bênção da primogenitura, ele escondeu o mistério da Santa Ceia e do óleo da unção. E Deus disse, com essas coisas você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Com essas coisas você vai ter a melhor, a maior e as mais excelentes bênçãos do que qualquer pessoa. Amém? Você está me ouvindo? Ah, pastor Prince, olha, eu tentei uma vez. Ah, você tentou uma vez?
E nada aconteceu, você perseverou muito. Ah, eu tentei 2 vezes e nada aconteceu. É por isso que na bênção diz, vamos ler de novo, abundância de trigo e de mosto. A bênção é abundância de trigo e de mosto. Não é para tomar uma vez por semana. Tem que tomar muitas vezes. A bênção é abundância de trigo e de mosto. Abundância, diga abundância. Olha, a revelação ainda não é abundante. Eu sei que alguns aqui só tomam uma vez por semana. Por quê? É porque creem que talvez algo vai acontecer. Por isso eu tomo uma vez por semana. Mas se você tiver uma revelação dessa abundância, você vai tomar diariamente. Muito tempo atrás, na época de Moisés, um homem rico, sabe, materialmente rico, um homem com dinheiro, ele levava um boi para a oferta do sacrifício. Mas um homem pobre, materialmente pobre, ele levava um par de aves, pombos. Ok? E da mesma forma, hoje, se você é rico espiritualmente e tem uma revelação, isso te faz rico espiritualmente. Você tem uma revelação do tamanho de boi sobre a Santa Ceia. Deus quer te dar abundância de trigo e de mosto. Isso é a bênção da primogenitura. Então temos o óleo, vamos ler aqui a bênção. Tem a gordura e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos. Depois, as coisas vão acontecer. Quem te amaldiçoa é amaldiçoado, quem te abençoa é abençoado. Temos testemunho de pessoas que ungiram seu carro. Sempre que comprar um carro, unja-o depois. Amém? Olha, eu já passei por situações de acidentes que quase aconteceram e eu sei que é porque eu ungi o meu carro. É um carro ungido porque não tem óleo só dentro. Tem óleo preto por dentro e óleo dourado por fora. Olha, tudo que está acontecendo no mundo hoje pode passar por cima de você. Amém? Mas as bênçãos de Deus nunca. Elas vêm sobre ti. Posso ouvir um amém, igreja? Olha, por alguma razão, quando os demônios te veem, escute bem, os demônios ficam com muito medo quando veem um filho de Deus com um pão na sua mão e o cálice na outra. Eles ficam com medo quando você fica assim. Os faz lembrar de Melquisedeque. São as nossas armas, para eles são como mísseis nucleares. Essa combinação é fatal para eles. Eles têm tanto medo quando veem o pão e o vinho. Alguns acham que tem que usar armas, temos que usar o pão e o vinho. Contra o câncer, contra doenças, contra a AIDS, contra todo tipo de doenças. E isso vai produzir mais. Mas o problema é que o homem se acha muito inteligente. Como pode um pedaço de pão e um pequeno copo produzir essa grande cura, sabe? E pensando bem, a queda do homem aconteceu quando ele comeu. Então Deus planejou de tal forma para reverter tudo, para voltarmos às bênçãos do paraíso, comendo, mas comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue. Amém? É algo que já está no instinto do homem. Até nas florestas do Amazonas, tem tribos que ainda praticam canibalismo. Sabe o que fazem? Eles bebem o sangue do inimigo. Por alguma razão eles bebem o sangue. Eles creem que recebem poder quando bebem o sangue. Isso é instinto para eles, eles não sabem. Mas foi algo que Deus planejou. Que devemos beber o sangue do Salvador. Que foi derramado por nós. E é aí que vem o verdadeiro poder. E o diabo tenta perturbar tudo isso. Entendeu? Hoje, o aspecto físico, certo? Se você é de Jacó ou de Esaú, não importa, porque em Cristo não importa mais o físico. Homem ou mulher, certo? Grego ou judeu, não importa. Você tem que estar em Cristo. Amém? Mas os descendentes naturais de Ismael e Esaú estão desfrutando do óleo preto. Óleo preto, diga isso. Olha, petróleo. Muitos de vocês preferem ter petróleo e investir no óleo preto do que no dourado. O óleo da unção. Por quê? Com petróleo eu posso comprar um jatinho. Minha esposa pode ir a Paris toda semana. Ou a Hong Kong. Alguns pensam, aqueles que são ricos, bilionários, eles investem em petróleo, investem em gás e óleo, petróleo que enriquece. Você vê a sua mansão, mas não sabe o que acontece lá dentro. Podem comprar uma cama, certo? Até mesmo a moldura da cama ser feita de ouro, mas só Deus é que dá o sono. Pode ter uma mansão, mas só Deus pode te dar uma família. Amém? Sabe? Ló olhou com seus olhos e viu as planícies do Jordão. Ele não sabia o que havia lá. Você olha para uma mansão ou o carro de alguém e o seu carro é velho e você não sabe como você é abençoado, você não sabe o que acontece naquela casa. Você só vê algumas coisas. Porque o petróleo só pode te dar uma bênção, é uma bênção, porque Deus abençoou assim a Esaú. Amém?
É algo bom, certo? Mas não é a bênção que traz todas as outras. Este é o óleo dourado, o que você unge? Olha, eu te digo, você entendeu? Igreja, entenda isso. Você não sabe o que acontece lá. Tem família de bilionários cujos membros estão processando um ao outro. Muitos deles se divorciando. Ricos, mas infelizes. Mas não pense por um momento que você ficou deixado para trás. O Senhor distribuiu as bênçãos e esqueceu de mim. Não, não é nada disso. Você está sendo poupado e não quer dizer que você não pode ter uma vida boa. Deus vai te abençoar, eu vou falar mais, ok? Mas precisamos terminar agora. Vamos a Deuteronômio. Olha, o tempo voa. Eu tenho tantos versos para te dar e eu não posso dar todos eles. Quero te mostrar Deuteronômio 28, Deuteronômio 7. Vamos ler esse então. Perceba, por causa do tempo, eu falei 2 versos, mas na verdade, eu tenho outros versos que eu preciso falar deles, ok? Você vai gostar. Deuteronômio 7. Aqui diz, Deus vai abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Perceba isso, grão, mosto e o azeite. Quando Deus abençoa isso primeiro, depois vem o verso 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Bendito serás, Igreja New Creation, mais que todos os povos. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher. Amém? Mas a primeira área é quando Deus abençoa o grão, o moço e o azeite, a santa ceia e o óleo da unção. Depois, você será bendito mais que os povos. Depois, não vai ter homem nem mulher estéril. Se está pedindo para Deus um filho, participe da santa ceia, unja o seu ventre com o óleo. Se você é um homem, e o homem no mundo está avançando em idade, muitos problemas estão aparecendo na área da próstata e coisas assim. Bem, é hora dos homens ungirem a si mesmos. Não me pergunte onde, só unja. Vai ser muito esquisito se eu falar onde. É na minha orelha, sim, sua orelha, certo? Então, é a primeira área, não se esqueça da santa ceia e do óleo. E Deus diz, não haverá ninguém estéril. Nem mesmo uma mulher estéril. Até mesmo entre os gatos e cachorros, viu os animais ali? A não ser que você já fez algo. Não somente isso. O próximo verso nos diz, e o Senhor de ti desviará. Vamos ler tudo isso juntos. E o Senhor de ti desviará algumas enfermidades. Poucas enfermidades. Às vezes Deus vai curar algumas enfermidades. Uau, toda. Toda. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças, ele chama as doenças de coisas más. Deus odeia doenças, o tanto quanto odeia o pecado. Se você não crê nisso, não vai ser curado. Você tem que entender que Deus odeia tanto a doença quanto odeia o pecado, porque vem da mesma árvore, e Jesus tomou os dois na cruz. O Senhor desviará. Você tinha, mas ele desviou. Quanto à enfermidade, todas. E acontece quando ele abençoa o grão, mosto e azeite. Ok? Agora, Deuteronômio 28. O capítulo famoso de bênção e maldição. Quando fala da maldição, a primeira área, saiba que quando o inimigo entra na sua vida, a primeira área que ele quer remover é o grão, o mosto e o azeite. Olha, a parte da maldição diz assim, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra que voa como águia. Pare um pouco agora. Eu quero te falar que os romanos, quando conquistaram Israel, o emblema deles era a águia. Hitler e os nazistas, o emblema deles era também uma águia. E ambos oprimiram os judeus. E Deus falou que se eles deixassem o Senhor, isso aconteceria, ok? Mas graças a Deus que Cristo nos remiu da maldição da lei. Mas olha isso, Deus fala nação feroz de rosto que não respeitará o rosto do velho, nem se apedará do moço. Olha, quando o inimigo ataca a sua vida, a primeira área que ele ataca, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que seja destruída, não te deixará grão, mosto, nem azeite. Lembre-se disso. Mesmo que isso aconteceu no natural para Israel, aconteceu com Israel, eu quero que você, igreja que é Israel espiritual, escute bem isso. Deus está dizendo que quando o inimigo vem, a primeira área que ele quer remover é o grão, o mosto e o azeite. E ele fez isso com muitas igrejas. No primeiro século era diário e agora, uma vez por ano.
ou 2 vezes no ano tem a Santa Ceia. Em alguns lugares, bimestral, em alguns lugares, uma vez por mês. Sabe por que somos radicais? Porque queremos abundância de grão e mosto. Nós queremos a bênção da primogenitura. Amém? Ah, pastor Prince, eu creio que você tem que ensinar para as pessoas não terem muita superstição com óleo e... Ei, quando alguém fala assim, olha para a vida deles. Com toda a sua falta de superstição, eles são super abençoados. Amém? Olha, é por isso que eu estou ensinando, porque onde não há revelação, tem superstição. Mas onde há revelação, existe fé. Não superstição. Olha, nós sabemos muito bem que não tem nada de muito especial, poderoso em aplicar o óleo de azeite, ou até no suco de uva e no pão. É lógico, eu sei disso. Mas quando oramos, a unção vem sobre isso. Amém? Eu queria ter tempo para te mostrar o livro de Jó. Como Deus diz, eu abençoarei o teu grão, o teu vinho e o teu óleo. Mas por causa do tempo, eu só vou mostrar 2 versos, ok? Certo? Pronto? Rapidamente. Ok. Este agora é importante para você ver a sequência, é uma cadeia que leva a oração para o céu e o céu responde. Você quer ver isso? Está em Oséias, no capítulo 2. Oséias. Este irmão que ninguém fala dele. Oséias. Oséias, capítulo 2. Falando de Israel, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, e Deus se entristeceu, porque Israel era sua noiva. Israel não reconheceu que Deus deu o grão, o mosto e o azeite, e que multiplicou o ouro e a prata, viu isso? Multiplicou o ouro e a prata. E Deus fala que é uma bênção dele. Ok? E não maldição. Ok? Mas ela usou todas essas coisas para o diabo, que é Baal. Ok, mais em frente. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia, agora observe isso, que eu atenderei. Quantos querem respostas do céu? Ok, escute isso, olha como o céu responde. Eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus. Então Deus atende aos céus. Os céus falam algo para Deus. Para Deus falar, eu atenderei aos céus, é porque o céu está falando algo para Deus, certo? E ele disse, eu atenderei aos céus. E estes atenderão à terra. Então, a terra disse algo ao céu. Porque agora o céu atende à terra. E o que a terra está dizendo para o céu? Para que o céu fale com Deus? Você quer ver o próximo verso? Vamos ver? E a terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao azeite. Quando então, na terra, Deus encontra grão, azeite e mosto, há uma resposta do céu e uma resposta de Deus. Está me ouvindo, igreja? Então a terra deve atender. Escute isso, o que é responder? Com todo problema que chega na sua vida. A terra deve atender com grão, mosto e azeite, a santa ceia e o óleo da unção. Amém? Responda com isso e o céu responde. Deus responde. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus disse, e esses atenderão a Gisrael. Esse nome quer dizer Deus semeia. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadeci-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Você tem que atender, então, quando você passa por algum problema ou luta, ou um ataque espiritual com grão, mosto e azeite, e o céu vai responder a você, e Deus vai responder ao céu. Ok? Olha, para terminar agora a última passagem. Jacó e Esaú, no final, qual deles você é? Qual bênção você quer, de Jacó ou de Esaú? Certo? Petróleo ou óleo dourado? Que te dá tudo, olha isso. Muitos anos se passaram, vamos terminar. Muitos anos passaram. A última vez que Jacó viu Esaú, ele está virado. Seu irmão queria matá-lo. Seu irmão queria se vingar dele. Cheio de amargura. E Jacó saiu de casa. Ele fugiu da ira do seu irmão. Anos depois, ele tinha filhos e algumas esposas. Ele ouviu que seu irmão estava chegando. E agora o seu irmão era poderoso na guerra, com guerreiros, ele tinha um exército de guerreiros. Ok? Ele estava irado com seu irmão quando ele saiu, mas agora ele peregrinava, vivendo como nômade e se tornou uma grande companhia de pessoas. Ok? Este foi Esaú. E Jacó ficou sabendo que ele estava vindo. Sabe então o que Jacó fez? Jesus colocou na frente todas as servas e os servos e seus filhos. Era o primeiro grupo.
para encontrar Esaú. Depois, o próximo grupo era de Lia. Obviamente porque não amava Lia tanto. Lia e seus filhos foram os próximos. Depois, Raquel, a esposa que ele amava, e o filho dela, José. Benjamim não tinha nascido ainda. E ele foi por último. Então eles foram encontrar com Esaú, e Esaú estava no cavalo, vestido de vermelho, cabeludo, com bandana, olhos pretos. Ok, estou exagerando um pouco, certo? Ele foi na direção dele, e Esaú viu tudo aquilo, e disse a Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? A primeira vez que se viram depois de muitos anos. E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Jacó falou isso. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Olha, agora esse nômade não estava bravo. Obviamente Deus deu o favor para Jacó. O favor está trabalhando aqui. Amém? Ele disse: irmão, eu já tenho bastante. Seja para ti o que tens. Eu tenho bastante, foi o que ele disse. No hebraico, não é a palavra bastante, mas a palavra rav. Rav, diga rav. Certo? Rav quer dizer abundante. Esaú disse: irmão, fica. Para ti, eu tenho muito. Na Nova Versão Internacional, diz: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Ok, Rav, a palavra Rav. Mas olha a resposta de Jacó. E já vamos terminar. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos. Esse Jacó era muito inteligente, olha. Peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Mas olha isso, a resposta de Jacó. Essa parte aqui, olha. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. A palavra graça está lá, Hanan, em hebraico, de Han, que é graça. Hanan, Deus me tem dado. Graciosamente, para mim. Perceba em todas as palavras de Esaú, ele disse: eu tenho muito, fica para ti. Deus não é mencionado. Deus não estava na consciência de Esaú. Mas olha, Jacó é tão lindo, ele disse, porque Deus graciosamente me tem dado. Deus me deu pela sua graça. Certo? E disse: e porque tenho de tudo. Ele disse: e estou com ele até que a tomou. E olha isso. Jacó disse: tenho de tudo. Eu não sei porquê. Essa versão não traduz da forma como está, na verdade, no hebraico. Ok? Mas novas versões fazem isso. Aqui ele diz: eu tenho de tudo. Mas aqui não é Rav. Não é a palavra Rav para muito. É a palavra hebraica Kol. K-O-L. E Kol quer dizer tudo. Olha, se você perguntar para algum amigo judeu, Kol, o que é Kol? O que é? Ele vai falar que é tudo. Jacó Israel, todo mundo em Israel. Há uma canção chamada Jacó Israel, certo? Todo mundo em Israel, todas as bênçãos, na totalidade. É a palavra que Jacó usou. Eu tenho tudo. Olha a Nova Versão Internacional. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, eu já tenho tudo o que necessito. Olha para mim, essa é a bênção da primogenitura. Certo? Algumas pessoas têm muito. Mas você tem tudo o que você precisa. Você tem todas as coisas. Você tem tudo. No Novo Testamento diz que todas as coisas são suas. Coisas, todas as coisas são suas. Amém? Amém. Você não sabe o que acontece dentro de uma mansão. Você não sabe o que acontece com pessoas ricas. Você não pode ter inveja sem saber a história completa. Mas você tem que ser invejado. Você tem a paz de Deus, porque você tem paz com Deus. Você pode ver coisas nas Escrituras que ninguém pode ver. E acima de tudo, você é abençoado com as melhores e maiores bênçãos, as bênçãos da primogenitura. E na verdade Deus te deu o orvalho dos céus e as gorduras da terra. Sabe o que você tem? Acorda, você tem todas as coisas. Você tem tudo. O que é melhor, ter muito ou ter tudo? Tudo, amém. Dê Jesus a glória, aleluia. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Onde você estiver assistindo, se você está ouvindo isso, amigo,
Nós te amamos, sabemos que você está aqui porque Deus te trouxe, Deus tem um plano para você, e Deus te ama e por isso Ele te trouxe aqui. Às vezes você olha para si mesmo e você se vê nesta igreja. Você sabe que só isso já é um milagre. Porque Deus te trouxe aqui para ouvir o que você ouviu hoje, que Deus quer te abençoar, que Deus quer o seu coração cheio de paz, que você tenha saúde, Deus quer que você prospere em todas as áreas da vida. O único empecilho é o nosso pecado. O nosso pecado é uma barreira entre Deus e nós. Mas há 2000 anos atrás, Deus cuidou disso. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus foi pendurado na cruz, Ele carregou os nossos pecados e as nossas doenças, o nosso julgamento e toda a maldição que caiu sobre a humanidade, caiu sobre Ele. Ele se tornou o nosso santo substituto. E por isso, aquele orvalho, o favor que estava sobre Jesus, veio sobre nós. Hoje somos abençoados, não porque fizemos algo certo. Somos abençoados porque Jesus fez o certo na cruz. Ele tomou nosso lugar e morreu por nós. Estamos livres de julgamento, temos o orvalho dos céus e a gordura da terra. E Deus quer que sempre lembremos, através do pão e do vinho, que Jesus fez isso. E meu amigo, se você colocar sua fé em Jesus Cristo, Deus vai tirar do seu coração o medo da morte, o medo do futuro, porque você sabe que a sua vida não é mais uma vida que você tem que cuidar da sua alma, que você cria o seu próprio destino e que você é o capitão do seu barco. Você não tem que se estressar assim, porque Deus cuida de ti, porque Ele te ama. Faça essa oração comigo agora. Onde estiver assistindo, faça essa oração. Diga: Pai Celestial, te agradeço por ter me dado o teu Filho, Jesus Cristo, cheio de graça, cheio do orvalho do céu. Mas naquela cruz, Ele morreu por mim, para me dar o seu orvalho, o seu favor. Ele tomou meu lugar de vergonha e de maldição e me deu o seu lugar de justiça e de favor contigo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Tu o ressuscitaste dos mortos e eu fui abençoado. Em nome de Jesus. Amen. Give the Lord the praise from your heart. Hallelujah. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Are you or someone you love in need of healing? Discover your practical guide to receiving God's health in this brand new power-packed teaching kit by Joseph Prince as our thank you for your gift of any amount to the ministry. With these 2 easy-to-read booklets and special 2-CD teaching series, you'll discover why the Holy Communion and anointing oil are God's ordained channels to break free from everything that's keeping you in defeat. You know how you get grain, how you get bread, how you get wine, how you get oil? It's all crushed. It's like the olive oil. If it's not crushed, the oil will not flow. It's like bread. Unless it is crushed, then you will not have bread. It is like wine. Unless the wine is broken and stepped upon and crushed, then it cannot become wine. So Jesus came to be crushed so that all that He is, health, life, wholeness, abundance, prosperity, grace, goodness, will all flow out into your lives. Gain a deeper understanding of why the Holy Communion is your way out of every crisis when you request the Jesus Makes Me Well package, containing the Holy Communion Brings Life in Your Darkest Hour 2 DVD album. These faith-building resources are yours for a specific gift to the ministry. To order, call us toll-free at 877-901-4300 or visit josephprince.org today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.
The preceding paid program was sponsored by the friends and partners of Joseph Prince Ministries.